Eu sou a Flávia Macchione, autora do Bocadinho, e te ajudo a viver uma vida mais feliz e leve, com hábitos saudáveis e autoconhecimento. Essa 4ª temporada do Bocadinho é sobre o poder do simples. Eu tenho dezenas de textos e reflexões curtas que eu fui escrevendo ao longo dos anos, e eu decidi que eu vou compartilhar com você algumas delas. Essa primeira vem de um texto que eu escrevi no dia 11 de outubro de 2019, enquanto eu estava na Itália. Foi aquela temporada que eu passei e acabou me inspirando a fazer a temporada 3 do Bocadinho, o poder do tempo, sabe? Bom, se você não sabe, o contexto dessa minha viagem para a Itália foi o seguinte. Eu comprei uma passagem de ida para lá, para conhecer a Blue Zone da Sardenha, e depois de lá eu queria ficar viajando pelo continente para conhecer cidades e viver o que acontecesse. Quando eu escrevi esse texto, que eu vou ler para você, ainda tinha muito para acontecer. Eu fiquei mais um mês por lá. Mas eu tive uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Eu falo muito aqui sobre a importância da rotina, dos hábitos e de uma alimentação saudável e natural, porque eu acho importante mesmo. Mas eu sentia que eu precisava parar de fazer certo, para ver o que acontecia. Eu sou daquelas que sempre dão um jeito para as coisas, sempre me adapto a tudo, mas eu não quero mais, eu acho. Eu fiquei nessa de ter que ter tudo certo por muito tempo. Não reclamar, tentar resolver tudo sozinha, ser independente, aquele famoso dar conta de tudo. Até que eu comecei a perceber que esse tudo não era muito do que eu queria, e sim o que eu achava que queriam de mim. É uma espécie de ideia pré-formada do que seria o certo a ser feito para ser amada, respeitada, admirada e aceita. Eu acho que de uma forma inconsciente, antes de eu vir para cá, eu estava fazendo coisas que para mim eram erradas antes, só para ver o que acontecia. Como jantar um pacote de salgadinho ou não treinar 6 dias na semana. Eu estava deliberadamente indo contra várias das coisas que eu preguei por anos, só para ver se o outro lado era tão errado e tão ruim assim quanto eu achava. Eu tô na Itália há um mês e já perdi a conta de quantos croissants recheados, pastas, gelatos, queijos e spritz eu consumi. Ficar tanto tempo sem treinar, sem a minha rotina, sem comer minha comida caseira feita com ingredientes integrais e minimamente processados, é um desafio que eu me propus a passar. Desafio porque para quem passou quase a última década com regras, rotinas e ideias rígidas de certo e errado, o que eu tô fazendo tá parecendo como se eu estivesse vivendo aquele filme Um Dia de Fúria, sabe? Como se eu tivesse suprimido muita coisa por muito tempo sem nem perceber que eu tava fazendo isso. Como se uma força sutil e constante estivesse agindo sem eu nem perceber e de repente eu me dei conta e me rebelei. E foi aí que eu comecei a pensar que essa força deve ser a nossa vontade de ter as coisas sob nosso controle. Aquele desejo de fazer algo sabendo qual será o resultado. De ficar andando naquele perímetro conhecido porque ali nós temos controle. E esse controle nada mais é do que o reflexo do medo. Medo de fazer algo errado, medo de não dar certo, medo das pessoas não gostarem, medo da gente não ser aceito. Mas tudo isso está nesse nível bem sutil, que a gente nem percebe que tem essa nuvem da perfeição sob a gente. Essa sombra do você não pode errar seguindo os nossos passos. Só que quando a gente segura um pêndulo num extremo, a hora que a gente solta, ele não chega no meio, no equilíbrio, sem antes pendular para o extremo oposto. E é assim que eu tô me vendo aqui. A Flávia da rotina extremamente organizada, que se exercitava todo dia e controlava bem a alimentação, foi para o extremo oposto de não malhar e comer croissant, sorvete e pizza praticamente todo dia. Eu deliberadamente decidi abrir mão do controle para me conhecer em limites que não tinha me permitido, pelo menos não com a consciência que eu tenho hoje. Uma coisa é você comer pizza 4 vezes na semana e ser sedentário sem nunca ter conhecido algo diferente disso. A outra é você conhecer outra forma de viver e se desapegar da sensação de controle para experimentar e testar a si mesmo. E eu vou te dizer que está sendo uma experiência incrível de autoconhecimento. Ver as minhas calças apertando, o meu rosto ficando mais redondinho, mudar drasticamente o conteúdo que eu compartilho nas redes sociais, suprimir a vontade de voltar ao trabalho e fazer tudo o que eu estava antes fazendo, é muito desafiador. Dá medo de errar muito, de me arrepender, de perder tudo que eu conquistei até aqui. A minha saúde, minha forma física, minha audiência, meus clientes. Mas aí, eu penso, em São Paulo tudo continua igual e vai continuar. Voltar para o que eu conheço sempre é uma opção. A zona de conforto está sempre ali, ela não muda. Agora, se jogar no desconhecido e estar disposta a observar, aí que está a aventura. Saber apreciar os pontos baixos da mesma forma que apreciamos os altos é o que vai determinar quão boa será a nossa vida. E eu tô decidida que é isso que eu vou fazer.
Depois que eu escrevi isso, eu voltei para o Brasil, fiz mais uma viagem internacional na sequência e depois eu voltei para minha rotina. Meses depois, uma pandemia mudou drasticamente tudo o que eu e todo o resto do mundo achamos que tínhamos controle. Hoje, mais ainda do que em outubro de 2019, eu vejo como desapegar da necessidade de controle nos abre para um universo de possibilidades jamais imaginadas e faz com que a gente se conheça melhor. Se eu posso te sugerir algo hoje aceite de uma vez por todas que você tem menos controle do que acontece com você do que você gostaria. E exercite a sua capacidade de se aventurar em terrenos desconhecidos. De preferência, faça ainda essa semana algo que você tem medo. Não precisa ser algo grandioso, tipo pular de paraquedas ou nadar com tubarões. Pode ser assumir um erro, desmentir algo que você contou, pedir desculpas, comer uma comida que você diz que não gosta ou que tem medo de comer porque vai engordar, ou quem sabe ainda aprender um esporte novo. Você só se conhece de verdade quando você abre mão da necessidade de controle. Você é muito mais do que imagina. Se dê espaço e se observe com curiosidade. Se você resolver fazer esse exercício que eu acabei de sugerir, não esquece de ir lá no Instagram, que é @FlaviaMacchione, e me contar. Obrigada pela audiência e eu te vejo no próximo episódio do Bocadinho.